Pessoal, Atlético 1-0 no tempo normal, nos pênaltis 3-0 contra o São Paulo, o Atlético classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Esse jogo ele não pode se encerrar aqui na Arena da Baixada nessa quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. Para o Atlético fazer desse jogo um recomeço, o Atlético precisa fazer mais do que fez diante de um time de Série A em 18 jogos da Série B. A classificação passa por vários momentos, por várias situações. Passa, óbvio, pela expulsão do Rafael logo a 3 minutos. Passa por um Atlético tendo tremendas dificuldades para criar no primeiro tempo. Passa por uma aposta, convenhamos, até improvável de uma entrada do Leozinho na volta do segundo tempo. E o Leozinho justifica a sua presença em campo, porque ele ganha os duelos com o Enzo, ele quebra a marcação do São Paulo, ele começa a encontrar espaços, ou abrir espaços na defesa do São Paulo, passa por um Renan Peixoto que finalizou uma vez a gol, mas teve uma participação importante ao recuperar uma bola perdida, pelo gol do Esquivel e pela luta desse time. O Atlético correu, o Atlético se dedicou, o Atlético se entregou, o Atlético foi vibrante. Vamos jogar o jogo limpo. Quantas vezes a gente viu o Atlético não ser absolutamente nada disso? O Atlético já foi um time preguiçoso, o Atlético já foi um time indolente, o Atlético foi um time passivo. Mas nesses dois jogos com o São Paulo, o Atlético mostrou espírito de luta. E a torcida, que veio num ótimo número, 30 mil pessoas na arena nessa noite, está querendo isso do time. É óbvio que, pura e simplesmente, essa virada de chave, mais luta, mais vibração, não vão simplesmente catapultar o Atlético para uma luta pelo acesso. É bom lembrar, o Atlético está a 7 pontos do G4. Mas, pelo menos, é preciso demonstrar vontade. E se o Atlético conseguir manter esse nível de exigência física, emocional e de entrega, pelo menos o Atlético se iguala aos times que estão lutando pelo acesso, como o Criciúma, por exemplo, que está na frente do Atlético nesse momento na classificação. A Copa do Brasil é uma cereja do bolo, ou pelo preço pode ser um morango do amor do Atlético na temporada? Pode, mas a preferência e a prioridade continuam sendo a Copa do Brasil. O jogo de hoje tem que servir como exemplo, como início e como referência. E para isso o Atlético tem que fazer mais do que fez no jogo contra o São Paulo, contra o Criciúma e contra todos os outros adversários da Série B. Hoje, alguns jogadores mostraram que tem que ser titulares. O Odair Hellmann partiu meio que para um all-in. Foi para um tudo ou nada, praticamente abdicando dos seus zagueiros, em especial do Beleza e do Abraão, mas também do Tobias Figueiredo nessa história, e escalando o Esquivel e o Benavides. Eles foram perfeitos? Não, teve até falhas. O Esquivel teve 2 falhas perigosas no jogo, além de ter feito o golo na frente, ele teve dificuldades na defesa também, mas eles são muito mais confiáveis do que o Abraão e o Lucas Beleza. Então não dá para mexer nisso. Será que precisa ter o Felipinho no meio campo? Será que o Diogo Riquelme com o Dudu, ou o Diogo com o Dudu? Será que não é o caso de, quem sabe, na volta do Aguirre? Aí sim, põe o Léo de zagueiro, coloca o Esquivel na ala. O Atlético tem algumas soluções para encontrar. Algumas passam pelo jogo de hoje. Mas, claramente, o Atlético precisa demonstrar o que demonstrou hoje na Arena nos jogos da Série B. Tem que lutar, tem que vibrar, tem que mostrar desejo de vitória. Agora, isso pura e simplesmente muda? Não muda. Mas se no mínimo o time não fizer isso, aí fica cada vez mais difícil pensar no acesso. Que seja um pontapé inicial e que o Atlético faça, a partir desse jogo, uma nova história na temporada. Claro, esqueci na primeira gravação e completo agora. O Santos foi brilhante. O Santos, que é o elemento que une esse time sofrido de 2025 ao time super vencedor de 5, 6 anos atrás, foi o personagem do jogo. Defendeu 3 pênaltis. Foi mais do que naquele jogo contra o Grêmio.
Santos é o nome dessa classificação, mas essa classificação, repito, não pode ser um ponto fora da curva. Tem que ser o início de uma nova história do Atlético em 2025. Porque dá para dizer, no dia 6 de agosto de 2025, que, enfim, o Atlético estreou nessa temporada. Um abraço.